Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o pastor Carlos, da Igreja Comunidade Pentecostal, Deus de Promessa. Ela fica localizada na rua Egito, 865. E o nosso pastor é o Lisinei Rosário, é o que está à frente dessa igreja, e nós, como pastor, compartilhamos junto com ele nessa igreja, nesse rebanho, para levar o povo a ter o entendimento dentro da palavra, porque o que nos sustenta de pé é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos traz vida. O homem, servo de Deus, e a serva de Deus, para ter entendimento do projeto de Deus, para ter o entendimento da salvação, para entender que nós estamos nesse mundo de passagem, nós precisamos meditar na palavra dia e noite, para nós sermos fortalecidos pelo Senhor, para nós não andarmos em vielas e andar no caminho, o caminho da vida, o caminho da esperança, o caminho da salvação. E Jesus e seu ministério terreno sempre se preocupou com isso, levar seus discípulos a permanecer de pé. E a palavra que eu quero deixar nessa manhã para todos os ouvintes desse canal, porque quando nós trazemos essa palavra, para que as pessoas venham ter o conhecimento da palavra, o poder que tem a palavra de Deus. Eu quero ler em Lucas 24:13, falando dos discípulos a caminho de Emaús. Vamos ler os primeiros versículos, depois vamos trazer o entendimento e a revelação dentro da palavra, para que os irmãos venham entender o significado da palavra, o significado da obediência, o significado de permanecer na presença do Senhor e ouvir a sua voz, ouvir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus fala Ele cumpre. Então esses dois discípulos vou ler para os ouvintes desse canal e entender como é bom nós obedecermos a palavra de Deus. E quando nós obedecemos, nós temos vida. Temos segurança, paz, alegria e refrigério. Vamos ler. E eis que no mesmo dia, dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si e de tudo o que tinha sucedido. E aconteceu que, indo ele falando, doente, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com ele, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. Irmão, ouvinte da palavra de Deus, essa palavra, ela deixa para nós um grande ensinamento para a nossa vida e para a nossa caminhada. Jesus, no seu ministério terreno, quando ele foi chamando seus discípulos um a um, foi preparando, ele sabia que o seu ministério terreno era curto, era passageiro, e ele sabia que ele tinha que preparar os seus discípulos para aqueles momentos que eles iriam passar. Então ele foi chamando um a um e foi falando, foi exortando, foi falando por parábola, foi preparando. Então, quando ele já estava chegando no final do seu ministério, ele não queria deixar os seus discípulos à mercê, ele não queria deixar os seus discípulos
sem resposta. Ele não queria deixar os seus discípulos a leigo de nada. Ele queria preparar os discípulos, ele ia partir, mas ele ia deixar a sua palavra, ele ia deixar a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. E agora ele, perto da sua partida, ele começa a palestrar com ele, dizer para ele que eles iam passar pela morte de cruz e ao terceiro dia ia ressuscitar para que eles permanecessem em Jerusalém, para ele permanecesse na presença dele, porque a promessa que ele fez estava de pé. E aí somos nós temos que guardar a promessa, aquilo que Deus nos prometeu. Jerusalém se fala da presença de Deus. Nós temos que guardar a promessa do Senhor. E aqueles discípulos eles não guardaram a promessa. Ao terceiro dia não aconteceu nada, eles esqueceram da palavra, eles esqueceram do ensinamento, eles esqueceram de tudo aquilo que no longo da caminhada do Senhor, o Senhor ensinou a ele, explicou a ele. E eles não guardaram aquilo em seu coração. Assim somos nós, irmãos. Nós vivemos debaixo da dispensação da palavra. Nós vivemos daquilo que Deus todo dia tem falado conosco. Todo dia Deus tem nos colocado de pé. Todo dia Deus tem nos dado a vitória. Todo dia Deus tem acalentado o nosso coração para um momento difícil. Era um momento difícil para os discípulos, mas Jesus tinha deixado a promessa. Jesus tinha falado para eles, tinha preparado eles. E agora eles desobedecem o Senhor. É para ensinar o ensinamento para nós, que quando nós desobedecemos o Senhor, nós descemos, como eles desceram para Emaú, e saíram fora da promessa. Emaú fala do mundo, eles já descendo. Esqueceu de tudo, nós podemos esquecer daquilo que Deus tem nos prometido. Qual é a maior promessa que Deus tem feito para o teu povo? Qual é a maior promessa? É a sua salvação, é permanecermos de pé na presença de Deus. Essa é a maior promessa que o crente tem, não é a promessa dessa terra. Essa terra é passageira, não é nada dessa terra. E quando eles descem de Emaú, eles foram fazendo muitas perguntas sem resposta, porque eles desobedeceram. Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando Deus ele nos promete, ele fala conosco para nós permanecermos na sua presença, porque toda vez que nós vamos a ele, nós temos resposta. Mas quando nós desobedecemos a sua palavra, nós perguntamos muito e ficamos sem resposta, porque quem nos dá a resposta é o Senhor. Quem nos consola é o Senhor, quem nos dá paz é o Senhor, quem abre nossos olhos é o Senhor, é Ele. Então permaneceram de pé, eles desceram de Jerusalém para uma cidade pequena, para Emaú. E Jesus, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, que Jesus aprendeu a amar o homem. Jesus quer que o homem permaneça de pé, porque o homem é a sua imagem, é a sua semelhança. E a Bíblia diz que quando eles iam descendo, Jesus desceu, entrou no meio deles, como forasteiro, e eles fazendo pergunta uns aos outros, sem resposta. É assim, quando nós saímos do projeto de Deus, nós perguntamos, por que isso está acontecendo? Por que aquilo? Você faz perguntas sem resposta, porque a resposta não vem do homem, a resposta vem do Senhor. É o Senhor que nos responde. É o Senhor que fala ao nosso coração. É o Senhor que consola a nossa alma. É o Senhor que não faz nós olharmos aquilo que está ao nosso redor, porque nós olhamos para o nosso condutor, olhamos para aquele que nos fez a promessa que foi feita, não foi feita por homem, foi feita pelo Senhor. Eles iam descendo, perguntando uns aos outros. E Jesus
com a sua compaixão, com a sua misericórdia, entra no meio da conversa, entra no meio deles e perguntam a ele o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados, fecha mesmo. Quando você desobedece ao Senhor, você perde a visão, você perde o foco que é Jesus. Eu não posso, nós não podemos perder o foco. O nosso foco é o Senhor. Porque enquanto nós estivermos na sua presença, nossos olhos estão bem abertos para nós vermos tudo aquilo que está ao nosso redor, para que aquilo que está ao nosso redor não venha abater a nossa fé, não venha abater a nossa comunhão, não venha abater aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, os nossos olhos têm que estar bem abertos, os olhos abertos só através do Espírito. É o Senhor que abre a nossa visão, é o Senhor que limpa a nossa mente, é o Senhor que limpa o nosso coração, é o Senhor que sonda a nossa vida, é o Senhor que sonda a nossa caminhada. Então, permanecer na presença dele, permanecer em Jerusalém. Jesus deixou bem claro para aqueles seus discípulos. E agora eles vão descer. Desobedeceram, não aguardaram, o homem não quer ter paciência às vezes. Se eu falo, ele quer para a hora, ele não é assim não, tem que aguardar. Se Jesus falou, vai cumprir. Se Jesus tiver que parar o universo para dar vitória, a tua igreja, o teu servo, ele para o universo, ele tem poder para isso. Ele está no controle de todas essas coisas, foi ele que fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez a nossa vida, fez tudo sobre a face da terra e não precisa de nada, porque ele é dono de tudo. É ele que administra tudo, irmão. Não tem uma folha da árvore que não caia, que não seja permitido pelo nosso Deus. Não tem um fio do cabelo que cai da nossa cabeça, que não seja permitido pelo nosso Deus. Entenda isso. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele ressuscitou entre os mortos. E ele tem preparado uma igreja fiel, uma igreja adornada, uma igreja pronta. A igreja é eu e você, nós temos que se preparar para encontrar com o Rei da Glória. E agora aqueles discípulos descem, Jesus com a sua compaixão, com a sua misericórdia, porque ele é amor, ele é perdão, mas ele é justiça também, irmão. Não deixe que nada nesse mundo corte a sua comunhão com o Senhor. Não permita que nada nessa terra corte a sua comunhão com o Senhor, o seu compromisso com o Senhor. O seu compromisso é com a palavra. Lê a palavra que você vai ter vida. A palavra traz vida, traz esperança, traz salvação, porque o autor ele está vivo. Ele ressuscitou entre os mortos, é o único. E a ossada dele não está lá. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E na sua morte ele nos trouxe vida, nós ressuscitamos junto com ele. Quando nós tivemos o encontro com ele nos ressuscitou. Ele nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Ele não olhou a nossa imperfeição, ele não olhou nossos pecados, ele não olhou a nossa iniquidade. Ele olhou para nós com um coração contrito, um coração voluntário, um coração arrependido. E quando nós olhamos para ele dessa maneira, ele olha para nós e nos traz vida. Mas para isso tem que permanecer na sua promessa. E Jesus ia, entrou no meio dele, como se nada tivesse acontecido, os olhos deles fechados, Jesus só ouvindo a lamentação, a tristeza, esqueceram de tudo. Jesus morreu, acabou tudo. Jesus fez a promessa, mas ele não cumpriu. É como se ele falasse assim. O homem, quando ele fica cego, ele começa a murmurar. Quando ele está andando no caminho, está andando na palavra, ele tem vida. Mas quando ele começa a desobedecer, sair do caminho, começa a vir muita lamentação. O Deus, isso não é o mesmo, o Deus não é o mesmo, não, agora mudou tudo, está tudo formatizado, não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo, não. Não tem nada a ver, pode fazer tudo,
porque ele perdeu a visão, ele perdeu o foco que é Jesus. O que nós não podemos perder é o foco, porque quando você não perde o foco do Senhor, Ele te orienta e te revela o caminho que você deve andar. E você permanece de pé. E Jesus foi andando, eles murmurando, falando, e Jesus engagando, os olhos dele fechados. Jesus foi caminhando com eles naquela caminhada, foi ouvindo. E quando chega no final do dia, para encurtar a palavra, chegou no final do dia, Jesus fingia que ia para longe. E eles agora convidam o Senhor. O maior prazer que Jesus tem na vida é quando o homem convida ele. Senhor, fica conosco. Ele convidou sem saber quem era o Senhor, ele convidou. Senhor, fica conosco. Já está rompendo o dia, Senhor, fica conosco. E Jesus entra para dentro da casa. A casa fala da nossa vida, do nosso coração. Convida o Senhor para entrar no seu coração, para te renovar, para te restaurar, para te dar vida. E agora ele convida. E quando o Senhor entra na casa, senta à mesa, como ele fazia com os seus discípulos, senta à mesa. E agora quando ele pega o pão e parte, eles lembraram. No partir do pão, Jesus abriu os olhos dele. Jesus abriu os olhos deles e eles se alegraram. Eles passaram agora a ter uma visão, quando Jesus partiu o pão, vamos falar da sua palavra. É o seu pão da vida. E quando ele parte o pão, os seus olhos se abriram. E Jesus desapareceu. E ele disse, poxa, ele andou no caminho conosco. Os nossos corações não arderam. Ele falando conosco, nós palestramos com ele, nossa alma não ardeu. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para a promessa. A Bíblia fala que no mesmo instante eles desceram e congregaram com os 12. Contaram tudo. Contaram toda a caminhada, toda a trajetória diante a caminhada, diante da desobediência. Eles contaram para os outros discípulos, disseram, olha, nós íamos descendo, mas o amor de Deus é tão grande pela nossa vida, que ele foi compartilhando, ele foi conversando conosco, ele foi em nossos olhos, não, mas quando ele sentou à mesa, houve ali uma comunhão profunda. Eles se alegraram, eles viveram uma experiência com Deus, irmão. É o que nós nunca na nossa vida e na nossa caminhada, nós devemos desobedecer ao Senhor, obedecer tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele nos ensina dentro da palavra. Não devemos desobedecer, permaneça no caminho, permaneça dentro da palavra, permaneça na vida, acredita em tudo que o Senhor fala, irmão. Porque o objetivo do Senhor é te colocar de pé. E eles voltaram rapidamente, voltaram para a vida, voltaram para a esperança, voltaram para a alegria, voltaram para o renovo, voltaram para a comunhão, agora eles foram congregar junto. E eles se alegraram. É assim que todo homem e toda mulher de Deus, quando se distancia, não se distancia do Senhor por nada nesse mundo. Nada. Porque não temos nada. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, irmão. Esse mundo só tem mágoa, tristeza, rancor, lamento. Permaneça de pé na presença do Senhor.
permaneça debaixo da promessa. Não deixe que nada nesse mundo corte essa sua comunhão com o Senhor. Obedeça ao Senhor. Se você obedece o Senhor, você obedece os pastores e obedece os seus líderes. Porque os pastores e os líderes estão prontos a ensinar dentro da palavra, tem que ensinar dentro da palavra. Por isso que a Bíblia diz, examinai as Escrituras. Porque os líderes têm que ensinar dentro da Escritura, dentro da palavra. Porque se você tiver o aprendizado dentro da palavra, você vai ter vida. O líder tem que ter palavra. Vai levar alimento para as ovelhas. A ovelha não pode ser alimentada com capim seco, tem que ser pastagem fresca. A palavra de Deus é fresca. Então a ovelha não comia qualquer alimento. Não. Tinha o alimento certo para comer. Ou nós falamos pastagem, falamos da palavra. Não comia qualquer coisa. Porque sabia que ia trazer dano para ela. Mas o pastor, que é o sumo pastor, que é o sacerdote eterno, é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos dá alimento fresco dentro da sua palavra. E para os seus discípulos também. Então fica com essa palavra nessa manhã. Não desista. Não largue Jerusalém por Emaú, que fala desse mundo. Não larga. Porque o dia que você largar, você perde a visão. Você perde o foco. Você perde a esperança. Você perde a salvação. Você perde o renovo. Você perde a comunhão com Deus. Permanecer em Jerusalém. Permanecer na presença do Senhor. Porque as aflições são grandes, mas de todas elas nós somos vencedores. Porque o próprio Jesus disse isso. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci e vós vencereis também. Ele venceu como homem, como eu e você. Sentia dor, sentia fome, chorou, se alegrou, participou de casamento, tudo isso como homem. Mas ele venceu a morte. E nós também, todo dia, nós temos vencido a morte. A morte física. Não estamos preocupados com a morte física. A morte física todos nós iremos passar. A morte física, eu estou preocupado com a espiritual. A morte física todos nós vamos passar. O rico, o pobre, raça, língua, todos eles vão passar pela morte. O dano da segunda morte. Mas para aqueles que permanecer de pé, o dano da segunda morte não. O dano da segunda morte, nós estaremos com o Senhor na eternidade. E a palavra nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, se tivermos em vida, receberemos um corpo glorificado. E Jesus nos receberá na nuvem. Olha que alegria, olha que honra, irmão. Que Jesus nos dá. De nós receber o mesmo corpo dele, porque ele foi santo. Ele não tinha pecado, ele foi santo, soberano. Valoriza isso, valoriza o que Deus te deu. Deus te fez santo, separado desse mundo. Ele não olha mais para as suas iniquidades, não olha mais para os seus pecados. Não lembre do passado. O passado foi sepultado no mar do esquecimento. Não lembre do passado. O passado foi sepultado.
Fique com essa palavra da vida. Leia mais a palavra. Tenha mais tempo de ler a palavra para ter vida. E busca o Senhor entendimento. É só ler não, busca entendimento. O Senhor me ensina dentro da palavra. E Ele vai te ensinar e trazer vida. Então fica com essa palavra maravilhosa. De todos aqueles que ouvirem esse canal. Que venham ouvir a palavra de Deus. Que venham ter vida. Que essa palavra venha entrar nos lares. Os lares destruídos. Os lares que serviram ao Senhor e desmoleceram na fé. Então fica com essa palavra, a paz do Senhor Jesus.